Olá, está começando agora o programa Insight, uma parceria entre o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e a Rede São Paulo Saudável. Meu nome é Luiz Gracindo, eu sou o vice-coordenador do comitê e hoje nós vamos trazer um tema que é uma questão social, mas que tem muitos impactos na saúde, que é a questão das pessoas em situação de rua. Para falar disso, a gente trouxe a Marta Marques. Tudo bem, Marta? Tudo bom, Luiz? Que vai falar com a gente sobre algumas questões relacionadas a esse tema. Por que é que uma pessoa que tem uma família, tem uma história, vai morar na rua? Porque o que a gente pode, na saúde, fazer em prol dessas pessoas? Que soluções a gente pode ter para melhorar o atendimento dessas pessoas? A Marta, ela é coordenadora Da estratégia da estratégia saúde da família, das pessoas que vivem em situação da população de rua. Isso. Né? É uma parceria da Secretaria de Saúde com a Bom Par, Isso. que é o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. Né? Isso. A Marta ela fez uma pós-graduação em intervenções e práticas sistêmicas com a família, pela Unifesp, e vai trazer para a gente hoje os resultados da sua monografia de conclusão, que se chama O Assistente Social, Terapeuta da Família, um facilitador promovendo ou fomentando a resiliência nas pessoas que vivem em situação de rua ou albergue. Você pode participar do nosso programa mandando sugestões para o e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou ligando a cobrar para o telefone 3044 2975. Bom, Marta, então para começar nosso papo, eu queria que você explicasse um pouco o que significa resiliência, né, que está aí no tema da tua tese, que eu achei muito interessante. É um conceito novo? Como que surgiu? Não é um conceito novo, né? Mas existem várias definições para resiliência, né? Em cada país, em alguns países, o próprio dicionário traz um conceito de resiliência na parte humana. E aqui no Brasil, no nosso dicionário, a gente encontra a resiliência falando do material, né? Por exemplo, da borracha, né? Pensando na elasticidade do material e como que ele volta ao estado normal. Né? Aqui no Brasil, também tem algumas definições, mas uma das minhas preferidas é que diz a capacidade universal humana para enfrentar as adversidades da vida, superá-las ou sair transformado por elas, que é de Gutenberg. Então, essa é uma definição que eu gosto mais, porque já fala um pouco mais da condição humana, né? O que seria a pessoa passar pelas adversidades, pelas dificuldades, chegar ali, né, no popular, que as pessoas falam, fundo do poço, e voltar ao estado natural, ou melhor, fortalecido em cima disso. Então, a resiliência trata justamente dessa capacidade que o ser humano tem de, diante das adversidades, conseguir superá-las e fazer do limão uma limonada. Exatamente. Em outros países, a resiliência, ela fala assim, da pessoa doente, né, tratando da pessoa doente, e quando ela fica boa, quando ela chega à cura de algumas doenças. Nos Estados Unidos e no Canadá, eu achei bem interessante, porque ele fala que lá, não só no dicionário, mas nos livros, começa a ser trabalhado na criança desde o pré. Né? Então, a criança com 4 ou 5 anos já faz parte da literatura, já faz parte do ensinamento da escola sobre a resiliência. Então, já é trabalhado na criança assim, que ela vai crescer, ela vai ter que ir para uma escola e talvez ela vai ficar numa república que não vai mais morar com os pais. Fala da independência, fala exatamente dessa separação que é com a família, preparando o jovem para isso. Né? Então, isso me chamou muita atenção. Já no Brasil, agora está se trabalhando mais sobre resiliência, tem até algumas formações sobre resiliência, inclusive algumas colegas minhas, né, que fizeram que estão agora participando dessas formações. Aqui fala do material, porém, a gente percebe que muitos profissionais, ao começar a trabalhar e entender a resiliência, ele consegue muito mais transformar o outro.
pensando no serviço social, ele consegue sair mais do assistencialismo, né, daquela coisa da assistência social, da ajuda, né, do benefício do outro, e de trabalhar a resiliência nele, que todos nós temos, né? Interessante, né? A gente tem no nosso público uma boa parte, né? Tem as assistentes sociais das unidades, que é um conceito interessante de estar se apropriando, né? Também nas nossas unidades. Mas conta um pouco da tua história, Marta. Como é que você chegou nesse tema? Como é que é dentro da tua história? Como é que você chegou nele? Então, eu quando estava fazendo faculdade de serviço social ainda, foi o meu primeiro tema de resiliência, foi na faculdade já, né? E eu fui trabalhar como estagiária com população de rua, e aí eu percebia que os nossos agentes comunitários são todos ex-moradores de rua, todos vieram da situação de rua. E Isso é interessante contar um pouco, né, do programa Agente na Rua. Isso. Conta pra gente um pouco como é que funciona. Então, em 2003, né, teve o Grito dos Excluídos em São Paulo, né? É um movimento que existe, organizado pela sociedade civil e pela população de rua mesmo, pelo Fórum de População de Rua e os movimentos, que existe todos os anos, agora não só em São Paulo, em outros estados. Mas em 2003 eles pediam saúde, né? As pessoas que foram para a rua reivindicaram saúde, porque eles diziam que não conseguia chegar na unidade por conta do preconceito dos profissionais. Então eles falavam, a gente chega mal vestido e os profissionais não querem receber a gente. Que é uma realidade, quem trabalha nas unidades de saúde sabe que existe isso mesmo, né? Exatamente. E aí, eu achei interessante, porque eles traziam isso, que eles queriam romper com esse preconceito e queria ter o acesso à saúde, ter os direitos deles garantidos. E logo em 2004 teve a chacina da população de rua, onde 7 pessoas em situação de rua foram assassinadas brutalmente, e começou o programa aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Foi o primeiro programa no Brasil. Então, né, foi um projeto, na época era um projeto piloto, né, e que tinha previsão de 1 ano para tentar pensar num programa de política pública para a população de rua. E aí 11 agentes de saúde, e eu, na época, era estagiária de serviço social, né, fui contratada para começar esse trabalho. E aí eu percebi nos próprios colegas, nos agentes de saúde, que todos eles tinham essa carga de dificuldade que veio da situação de rua, de albergue, de procurar emprego, de começar de novo, mas a vontade de dar certo, a vontade de ajudar o outro, mesmo ele estando naquela situação, ele queria ajudar o outro e fazer diferença para a sua vida. Isso me chamou muita atenção. Aí, quando eu levei essa proposta para a minha professora na época, ela falou, agora eu não aceito outro tema, eu quero que você faça resiliência da população de rua. Ah, olha só que interessante. E eu sofri muito na época com isso, porque eu não achei na literatura brasileira sobre resiliência. Tinha alguns poucos livros, Eduardo Carmelo e alguns outros, mas era uma tradução da língua inglesa da resiliência. No português mesmo, só Eduardo Carmelo que fez um livro, na época, que eu achei na literatura. E no serviço social não tinha nada, não existia, né? Não sei se agora já escreveram, mas não tinha. Só mesmo na psicologia, mas eram traduções. Quer dizer, no Brasil ainda não... As pessoas falavam resiliência, o que é resiliência? E a gente parece, Marta, me dá a impressão que a gente gosta muito de falar do que está mal, do que tem de ruim, das dificuldades, dos problemas, não é isso? É isso mesmo. Mas da capacidade de resolver os problemas, isso é um tema que... É verdade. Que não é muito explorado. Por isso eu achei muito interessante a tua pesquisa, né? Mas conta um pouco mais dos agentes. Esse trabalho continua? Continua. Então, esses 11 agentes, nós iniciamos esse trabalho, né? E a pedido, na época, da irmã Judite, que é a nossa presidente, do padre Júlio e outras pessoas, falaram, olha, começa a investigar o projeto de vida dessas pessoas, né? Esses agentes de saúde, né? O que eles querem? O que eles pretendem daqui um tempo, né? Por que eles entraram nesse trabalho? Eles precisam só de um ganho para se sustentar ou eles querem fazer alguma coisa? E aí foi criada uma anamnese, e eu fiz junto com a Maria, que é uma colega minha que é assistente social, também terapeuta de família, né? Nós criamos uma anamnese e fomos fazer essa investigação junto com eles. Então, a cada 3 meses, essa anamnese é feita até hoje, né? Agora a cada 6 meses.
E aí acompanhando a evolução deles. E aí eu percebi que uma coisa que chamou muito a atenção, quando foi feito o primeiro processo seletivo, pensou-se assim, quem vai ser o agente comunitário? Então, a gente tem que criar alguns critérios. Se a Isso é gente... interessante, né, Marta? Porque o agente comunitário, nas equipes de PSF, são pessoas que são da área de abrangência. de abrangência. Eles têm que morar Sim. naquela área para serem selecionados como agentes daquela área. Né? E no caso da população de rua, é a mesma coisa. É a mesma coisa, e mais muda. Né? Aí teve que ter algumas alterações. Uma dessas foi essa alteração. Mas aí vocês contratam os agentes comunitários da comunidade que estão na comunidade de pessoas em situação de rua. Só que quando ele está trabalhando depois de alguns meses, ele quer alugar a casinha dele, o quartinho dele. Aí ele já não vai morar naquela comunidade, vai morar próximo, mas não ali no entorno. Okay. Então tem esse diferencial. Mas o que eu acho interessante, né, que eu trabalho também com essa questão, é que eles não perdem o vínculo, né? Não, de forma alguma. Aquela vivência que eles tiveram na rua é essencial para o desenvolvimento do trabalho. Foi o grande salto da estratégia saúde da família, contratar as pessoas que vierem em situação de rua. Porque o agente comunitário, ele é o facilitador para o médico, para o enfermeiro, para o restante da equipe. Porque quando ele vai fazer a abordagem, o vínculo com aquele colega que está na rua, é alguém que em algum momento já cruzou com ele, ou no albergue, ou à noite, ou na divisão de um alimento, né, ou no bate-papo, mas já cruzou com ele. E aí aquela pessoa que está em situação de rua e olha e fala, poxa, se você saiu dessa situação e está bem, eu também posso sair disso. E o mais interessante, que aí vem na parte da resiliência dos agentes comunitários, que foi mais focado em cima deles, que a gente trabalhou, que eu trabalhei na minha pesquisa, é que eles não pararam por aí, não foram só agentes comunitários, né? Eles tinham sonhos, né? E aí eles voltaram a estudar, foram trabalhar. E isso teve que ser fomentado por um profissional. Tanto que foi fomentado pelo profissional que 80% dos nossos agentes comunitários, quando eles retornam à escola, 80% escolhe a área da saúde para seguir como profissão. São auxiliares de enfermagem, enfermeiro, assistente social, psicólogo. Isso é porque ele teve uma boa referência dentro da equipe. Com certeza. Então, todos nós profissionais, né, colaboramos para fomentar essa resiliência que já existe na pessoa, no agente comunitário. Não é que eu vou doar a resiliência para você, eu vou te ensinar a ser uma pessoa resiliente. A resiliência você tem, está ali com você. Só basta você ter uma pessoa que possa fomentar isso em você. E aí é aquilo que você disse no início, na questão positiva, né? Daquela pessoa trazer coisas positivas para o outro. E não falar assim, meu filho, você chegou no fundo do poço, não tem mais o que fazer, sossega aí. Né? Você não vai chegar. Não, é acreditar no outro e investir nele. Não fazer por ele, mas acreditar nele. Quer dizer que esses agentes comunitários, eles fazem essa anamnese, eles têm um segmento. Sim, de acompanhamento. De acompanhamento com um profissional, que é o terapeuta da família? Isso. Que são as psicólogas, terapeutas da família, né? Toda a equipe ele se prepara exaustivamente em cursos, palestras, seminários para estar aperfeiçoando, mas para buscar não só atendimento da população de rua, mas fomentar mesmo a resiliência no outro. E isso é através de trabalhos como Cuidando do Cuidador e da educação continuada, que a gente vai percebendo o que está acontecendo com o nosso colega de trabalho. É cuidar também um pouco da saúde mental, né? Do colega e da nossa própria saúde mental, né? Porque a gente faz parte, né? Muito bonito o trabalho, Marta. Para você que começou a assistir o canal Profissional agora, esse é o programa Insight. Meu nome é Luiz Gracindo. Esse programa é uma parceria da Rede São Paulo Saudável e do Comitê de Ética em Pesquisa. E nós trazemos aqui os protagonistas de pesquisas relevantes para o trabalho em saúde na Secretaria de Saúde. Hoje nós estamos trazendo a Marta Marques, que é assistente social e coordenadora da Estratégia de Saúde da Família Especial para a População de Rua. A pesquisa da Marta chama o assistente social, terapeuta da família, um facilitador promovendo ou fomentando a resiliência nas pessoas que vivem em situação de rua ou albergue. Marta,
Vamos falar um pouco mais sobre a resiliência, que eu estou achando muito legal. Como a gente identifica a resiliência de uma pessoa? Porque a resiliência está diferente em cada um, né? Sim. Como... Então, eu até trouxe... Porque eu fico imaginando aquela pessoa que é morador de rua, você olha para ele, aquela situação sujo, maltrapilho, né? De onde eu vou tirar a resiliência dessa pessoa? Como é Pois é. Então, até eu imprimi algumas imagens que eu usei na época, né? Que se a gente for ver aqui... Quer mostrar para mim? Ó, Sim. a gente pode levar para a tela. Mostrar Isso. aqui, né? Que aí fala, né? Uma pessoa que não está fomentada ainda a resiliência. Então, ela vê os obstáculos, os desafios, as adversidades da vida, as mudanças que ocorrem para pior na vida dela e os momentos de crise que cada um tem. O sinal de mais seria aquele sujeito que pode fomentar a resiliência e dizer, você é capaz de atravessar todas essas situações. Então, ele começa a falar, os obstáculos, eles se transformam em progressão. Então, o obstáculo é necessário para o crescimento, né? Para a visualização dos erros e também para poder você fazer projeção do teu futuro. Né? Os desafios servem para a sua evolução, as adversidades para o desenvolvimento do ser humano e do seu próprio desenvolvimento. A mudança, ela traz criatividade, porque através das mudanças você vai vendo aquilo que dá certo, o que você pode fazer. E a crise, ela dá inovação. Né? Ela inova e traz novos conceitos e quebra paradigmas também. E isso tudo junto, quando você fomenta essas questões, o que está em negativo para o positivo, você transforma em resiliência. Isso é muito legal, Marta. Puxa Porque, vida. por exemplo, quando você olha para essa imagem, o que a gente vê? Né? Aqui é um copo, né? A imagem estava em preto e branco. Tá. É um copo vazio. Então, quando você está em crise e quando a pessoa está em situação de rua, ela se vê desse jeito. Um copo vazio, né? Algo que não pode acrescentar, matar a sede, matar a fome, matar o desejo de ninguém. Mas se você olhar aqui, você pode ter duas imagens. Você pode dizer que esse copo está mais ou menos vazio, dá uma olhada na imagem. Ou posso dizer que ele está mais ou menos cheio. Ou mais ou menos cheio, exatamente. E aí você passa a lidar como profissional com aquela pessoa, que ao invés dela olhar na parte de baixo, que diz que ele está meio vazio, que ele está quase cheio. Então, você pode ver a mesma coisa de uma outra perspectiva. Porque se a pessoa falar está quase vazia, ela vai pensar, para chegar nesse daqui, falta pouco. Mas se ela pensar que ele está quase cheio, ela vai falar, falta um pouquinho para eu chegar lá. Legal, Marta. Isso daí é um conceito realmente que vale muito a pena, né? A gente ter uma... E aí, aquilo que você falou, né? O limão, se eu te der um limão, cortar e der para você chupar, ele vai estar azedo. Mas se eu colocar um açúcar, né, e um gelinho, ele vai virar uma saborosa limonada. Ok. Né? E se botar uma pingazinha, né, fica uma deliciosa caipirinha. E ainda te deixa alegre. Aí já entra em outro problema social, né, que é verdade. Que é o alcoolismo, que é tão frequente na nossa população de rua. Isso. A resiliência, Marta, você identifica algum grupo que tem mais, que a resiliência é maior, que a gente tem que estimular mais? O que eu percebi no estudo é que quanto mais tempo a pessoa fica em situação de rua, mais difícil é você promover a resiliência nela. Mais difícil você fomentar isso. Porque quanto mais tempo você fica em exposição na rua, você vai criando uma outra identidade, né? Então, ele vai perdendo vínculos, ele muda de nome, passa a ter apelido, ele começa a acreditar que ele não tem mais família. Se pergunta, você tem mãe? Não, não tenho mãe, não tenho pai, não tenho filho. Né? Então, ele acredita naquilo que ele está vivendo, né? E cria uma outra identidade. Aí fica mais difícil para você conseguir fomentar. Você precisa de um tempo maior. Né? Precisa de um tempo muito maior. Às vezes, infelizmente, a gente até não consegue, em alguns casos, porque já o alcoolismo já tomou conta e aí tem as questões da saúde mental que vai agravando e complicando a saúde dessa pessoa e comprometendo mesmo o físico dela. Mas, em relação aos agentes, quando a pessoa
tem menos, vamos supor, até 2 anos em situação de rua, é muito rápido você conseguir fazer essa progressão. Você fazer ela entender que ela está num outro mundo, que ela está numa outra oportunidade e que ela é capaz. Por exemplo, 80% dos nossos agentes voltaram a estudar. Os 20% que não voltaram são os novos que entraram. Isso quer dizer que 100% voltam a estudar. Né? Muitos passaram e não estão mais conosco. Nós temos um ex-agente nosso que está fazendo medicina em Cuba. Né? E a gente continua acompanhando ele à distância. E o caso daqueles que a gente não consegue fomentar a resiliência por questões físicas ou mentais ou de saúde, ele deixa de ser agente comunitário, mas ele não deixa de ser paciente e nem de ser acompanhado. Certo. Pelo resto da vida, se precisar. Certo. O agente comunitário de saúde que da população de rua, ele tem alguma coisa nele que é diferente do morador que está lá na rua? Ele tem. A diferença que ele tem é a gana de querer ajudar aquele que está em situação de rua ainda. Então, por exemplo, o agente comunitário tradicional, ele tem o vínculo também, porque ele está dentro da comunidade, quando ele faz a abordagem com a família e vai encaminhar, mas o agente comunitário de rua, ele tem muito mais vínculo. Tudo nele é mais forte e mais intenso. Ele pede mais, ele exige mais direitos, né? Então, ele vai levar lá para o médico, lá o seu João, para ser atendido. Se o médico falar assim, ó, hoje eu não tenho lugar na minha agenda, vamos marcar para amanhã, e ele perceber que a situação do seu João é crônica, ele vai convencer o médico que é para atender. Então, para ele, aquela pessoa que está em situação de rua é irmão dele. Certo. Então, muitos falam assim, são os meus irmãos. É um talento, né, que você descobre em algumas pessoas e você vai tentar estimular isso para que ele cresça e que ele se torne uma pessoa produtiva dentro da sociedade. Sim. E, né, tenha o que é interessante que eu escuto muito outros atores que não estão envolvidos com a população de rua falar assim, vamos dar uma oportunidade para a população de rua, abrir frente de trabalho, fazer aí um programa de 10 meses para dar emprego, mas não é isso que eles querem. Eles querem uma oportunidade de verdade. Eles não querem uma esmola ou um favor, eles querem fazer por merecer. Então, eu acho muito legal que muitos falam assim, para mim, olha, eu quero uma oportunidade. Então, eles vão crescendo, 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 né? Porque você deu essa oportunidade. Então, é importante que o profissional também não ingesse aquilo. Eu já te coloquei aqui como cozinheiro, não me peça mais nada. Não, deixa ele mostrar do que ele é capaz, que ele vai longe. Marta, fala um pouco do papel do assistente social em promover a resiliência. Então, eu, até antes de fazer o curso de serviço social, eu me angustiava muito com algumas colegas, né? Que muitos anos no trabalho, muitos anos diante do serviço, na área assistencialista mesmo, e que falava assim, olha, não tem jeito, né? Ele não vai querer, já tentei, já fiz, não tem jeito. E aí, quando eu comecei a estudar resiliência, eu falei assim, mas, poxa, será que já foram por esse caminho? Né? De tentar descobrir qual é o talento daquela pessoa? E eu vejo assim, os assistentes sociais que têm como prática de fomentar a resiliência no outro, ele não vai pelo lado do assistencialismo, ele vai sempre provocando aquela pessoa a ele fazer mais. Né? Então, por exemplo, né, tinha um agente comunitário meu que falava assim para mim assim, hoje eu vim pedir a conta, ele já vinha com a carteira, eu falava, não, meu filho, você não sabe que você tem, ele está até presente aqui, sabe? Eu falava, não, você não sabe que tem, você já tem aqui algo para você fazer. E eu já dava um desafio para ele. Ele colocava a mão na cabeça e falava, meu Deus do céu, da próxima vez eu não venho nem falar com você, eu já sumo do mapa. E aí, quando ele vinha de novo, eu dava um desafio novo. E sempre ele suava muito e falava, mas será que eu vou conseguir? Eu falei, você não fez tudo muito bem até hoje? Por que você acha que você não vai fazer? E aí ele foi fazendo cada vez mais e crescendo e não para de crescer. Né? E isso por quê? Porque ele, com certeza, não era eu que estava descobrindo nele aquilo. Ele já tinha nele. Só que, às vezes, a perda, o sofrimento, a crise, tudo o que você passou, faz você acreditar que você é tão bom mesmo.
né? Nós participamos do congresso, eu acredito que é extremamente importante os profissionais participarem de congressos, de seminários, né, desses Certo. momentos, porque isso fomenta a resiliência no profissional para acreditar no outro. Né? Nós participamos do Congresso de Medicina há 2 anos atrás, fomos premiados como um dos melhores trabalhos, e eu levei 9 assistentes sociais que nunca tinham participado de congressos. E aí eu falei, vocês vão escrever trabalho e nós vamos levar lá e você vai apresentar o seu trabalho. Aí ela apresentando, tinha pessoas de todos os estados, né? E aí via, nossa, como é bom, como é diferente, porque lá no Recife a gente não faz assim. Tá, pô, gostei da sua ideia, vou fazer onde eu moro, no meu município, no meu estado. Ela começou a chorar, ela falou, nem eu sabia que era tão bom aquilo que eu fazia. Às vezes também, nós profissionais também ficamos ali acomodados, né? A terapia sistêmica fala que é homeostase, né? Então é o equilíbrio. Fala assim, eu não vou inventar nada. Né? Para que a gente vai inventar moda, né? Que os pais da gente falam, não inventa moda. E aí fica naquele equilíbrio. E você é bom naquilo que você faz. Então, se você é bom, você tem que fomentar no outro, acreditar no outro. Porque senão você vai achar assim, se eu já falei que o seu João hoje ele não quis ir para a unidade, eu vou falar assim, doutor Luiz, não adianta, ele nunca vai para a unidade. Já falei com ele umas 2 vezes, só que na terceira ele vai, se você for falar. É um desafio, né, Marta? É um desafio e não desafio desistir. que tem que ter sempre essa mentalidade de Sim. que aquela pessoa pode progredir, ela Pode. pode superar aquela questão. Teria alguma dica, Marta, que você teria assim para dar para o nosso profissional de saúde, as pessoas que estão nos assistindo, para fortalecer a resiliência dos seus pacientes, que são moradores de rua? Eu fiz, no meu primeiro TCC, sobre resiliência, na pós-graduação, né, em terapia sistêmica, eu fiz sobre resiliência. Agora, estou fazendo um pós em saúde mental, eu vou aprimorar sobre resiliência, porque eu acredito muito que a resiliência é o caminho para que a gente possa fomentar e ajudar a fazer um país melhor, né, um trabalho melhor, um dia a dia melhor. E, para isso, cada um sair do seu quadrado e ouvir mais, escutar mais, né? E prestar atenção nas outras coisas que estão acontecendo lá fora. Está acontecendo muita coisa boa e que a gente não faz mais, né? Fala assim, eu já estou aqui com o meu dia a dia aqui garantido, né? Já trabalho 8 horas, não vou inventar moda. Mas eu acho que todo profissional precisa, para poder contribuir com o outro, ele precisa buscar mais. E não desistir do outro. Não desistir é fomentar a resiliência. É como os pais da gente, né? Nunca desistem da gente. Eu só queria acrescentar que quando nós, você também, né, do meu tempo, né? Quando nós éramos criança, os pais da gente falavam assim, não faz malcriação, senão o homem do saco te pega, né? Aí eu vou mandar o homem do saco te levar, não era assim? Acho que você já ouviu falar, né? Sim, sim. Lá em Recife era o Papa Figo. É o Papa Figo. É a mesma coisa. É a mesma coisa, do homem do saco. E aquela era a figura do morador de rua, né? Do mendigo tradicional, do pedinte, né? E que nós tínhamos tanto medo, né? Hoje, nós temos vários tipos de população de rua que não é mais aquele homem velhinho que anda com o saco nas costas. E, infelizmente, são trabalhadores, né? São pessoas que perderam a casa, pessoas que perderam a oportunidade, que perderam a família, pessoas que, por conta de preconceito, tiveram que sair dos seus estados e vir, né? Nós temos, em São Paulo, pessoas que saíram de outros países com propostas de trabalho no Brasil e viraram escravos em oficinas de costura e, por isso, foram ficar na rua. E essas pessoas, elas precisam que a gente tenha um olhar diferenciado. A gente não pode usar o mesmo sistema de 30 anos atrás, onde nem existia resiliência. Eu acho que uma coisa importante para o nosso trabalhador de saúde, na hora que recebe essas pessoas, né, que são... olha o morador de rua não como um mendigo, não como um pedinte, alguém chata e inconveniente, mas uma pessoa que um dia teve uma família, um dia às vezes teve um trabalho. Sim, com né? certeza. E chegou nessa situação por alguma contingência, uma doença mental, uma dependência química. Com certeza. Né? Que levou ela para esse ponto. Olhar nos olhos. Mas olha nos olhos dela e vê que e acredita que essa pessoa pode se superar, né? Com certeza. A saúde tem um papelzinho pequeno,
mas é um papel importante. Com certeza. Né? Muito bom, Marta. Gostei muito desse nosso papo aqui. Eu também gostei bastante, doutor. Estamos encerrando o programa Insight agora. Né? Hoje nós trouxemos Marta Marques, coordenadora da Estratégia de Saúde da Família para a População de Rua, do Centro Social Bom Par, né? E no tema que nós conversamos é como favorecer a resiliência na população de rua, né? Com as pessoas em situação de rua. Meu nome é Luiz Gracindo. O programa Insight vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui no canal Profissional. Lembrando sempre que essa TV é feita por você e para você.